Imagina a seguinte cena. Você que despertou o seu poder e agora é próspera, está curada de todas as feridas emocionais que talvez você tenha. Tem amor em todas as suas relações, pai, mãe, marido, namorado. Com a sensação que está tudo mudando dentro de você. Agora imagina você descobrindo que tudo isso começa com 6 minutos por dia, só começando o dia com propósito. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como que o Manhãs Quânticas tem feito isso por mulheres comuns, né? Por homens comuns, e como que pode fazer por você que está me assistindo, tá? Bom, a gente chegou no terceiro vídeo e o assunto de hoje, sem dúvida, é o mais importante dos 3. Por quê? Porque hoje eu vou te mostrar as transformações reais que acontecem, né? Quando você para de viver no automático. Quando você para com isso. E eu vou mostrar para você também algumas histórias, inclusive a minha, que provam que isso é totalmente possível. E antes das histórias, eu quero te responder 3 perguntas que eu recebi no privado, né? Eu recebi algumas perguntas, né? A primeira foi, Fábio, é possível mesmo mudar de vida, né? Mudando só as manhãs? Essa foi a primeira pergunta. A segunda, né? E a resposta é sim, total, para essa pergunta, né? Vocês mesmos vão ver com as histórias que eu vou contar para vocês, histórias de pessoas que, né, chegaram num nível muito legal de consciência. Depois já vou te explicar também o que é consciência. A segunda pergunta é como eu sei se realmente estou saindo do automático? E eu vou te responder aqui, você vai sentir na energia, você vai sentir nas oportunidades que vão começar a aparecer do nada, parece que vai tirar uma venda da sua cara, você vai falar assim, caramba, olha aquilo ali que interessante, né? Na sensação que você está no controle da sua própria vida. Você acorda com propósito, você acorda, né? Você já faz os 6 passos, né? E você já acorda, opa, de uma outra maneira. E a terceira, quanto tempo demora para ver resultado? Bom, depende muito, né, do estado que você está e do estado que você quer alcançar, né, do resultado. A Luciana, minha aluna, ela em 2 semanas já conseguiu fazer manifestações na vida dela que, cara, eu acho incríveis e é uma das histórias que eu vou contar hoje. E cada um tem o seu tempo, mas os primeiros sinais já podem começar a aparecer nas primeiras semanas, né? Tem pessoas que já começam a se sentir menos ansiosa de um dia para o outro, né? Então, assim, é totalmente transformador o que eu vou mostrar para você. E essas perguntas são perfeitas que me fizeram no privado, porque as histórias que eu vou contar correspondem totalmente, né, com isso. Elas respondem exatamente isso daí. Agora, eu quero que você imagine mais uma coisa. Imagina 2 mulheres da mesma idade, né? Mesma formação, mesma cidade, mora na mesma cidade. Uma acorda, pega o celular, reclama da vida, vai trabalhar sem propósito, vive no automático. E a outra, né, acorda consciente, programa a mente e vive com intenção, com propósito. Em 1 ano, essas 2 mulheres vão estar vivendo realidades completamente diferentes. Completamente diferentes. E hoje você vai conhecer mulheres que fizeram essa escolha, tá? De mudar a vida completamente. Imagina o seguinte, sabe quando você está dirigindo, de repente você está lá, né, no carro, no piloto automático, e quando você vê, passou um monte de coisa, você já passou por um monte de lugar, você nem... Ou quando você está no passageiro e está ali totalmente no piloto automático, sabe? Percebe que não lembra nada do que passou no caminho. Isso significa que você estava no piloto automático quando isso acontece, né? E é assim que a maioria das pessoas vivem, que passam todos os dias. As pessoas passam os dias acordando automático, trabalhando automático, se relaciona no automático, toma decisões no automático, né? E muitas pessoas ficam só esperando a sexta, e aí quando chega a segunda está desmotivada, e aí quando chega o final de semana também não está tão legal. E quando você para de viver no automático, você vira um motorista consciente da sua própria vida. Você escolhe a rota, a velocidade e, principalmente, o destino que você quer,
né? E aí eu vou te falar 3 níveis de consciência que existem, né? 3 níveis de consciência e eu vou explicar como você desperta o nível 1, né? É o nível 3 de consciência, né? Então o nível 1, né? É automático total. A pessoa está totalmente no automático. Acorda, pega o celular, reage ao que acontece, vive os mesmos padrões todos os dias e sente que a vida vamos dizer assim, acontece com ela. Sente que a vida... As coisas... Não é ela que programa a vida, é a vida que programa ela, sabe? Talvez você esteja nesse nível. Comenta aqui qual nível que você acha que você está, depois de eu falar os 3 níveis. O nível 2 é a consciência parcial, então o nível 1 é automático total, o nível 2 é a consciência parcial. Tem alguns momentos de consciência, tenta mudar e volta para os velhos hábitos que tinha, né? Tem um progresso aí, mas é lento. E o progresso geralmente é inconsciente. E tem o nível 3 de consciência plena, que é o nível que a pessoa acorda com intenção, programa a mente conscientemente, tá? Ela faz a programação mental dela, cria a própria realidade e vive com propósito e direção. Sabe para onde está indo. Acorda todos os dias planejando o que vai fazer, planejando os próximos passos, né? Quando você sai do nível 1 para o nível 3, as coisas mudam como se fosse um estalo de dedo. É automático. Sua energia muda, você para de ser vítima, começa a ser criadora, suas oportunidades mudam, você para de atrair coisas que não estão alinhadas com a sua nova frequência e você começa a alinhar as coisas à sua nova frequência. Porque quando você sintoniza a frequência ali no rádio, você ouve uma nova música. É a mesma coisa que você pode fazer mudando a sua energia, mudando a sua frequência, sintonizar uma nova música aí na sua vida, né? E, consequentemente, seu resultado muda. Porque você manifesta exatamente aquilo que você programou, né? Então, agora que você já entendeu basicamente o que dá para fazer, né, pelas manhãs, eu vou te contar a história da Luciana, né? É uma aluna minha, ela tem 28 anos, é daqui de São Paulo, né? E, cara, basicamente ela vivia no modo de sobrevivência. Ela vivia buscando contrato de trabalho, correndo atrás, né? Acordava sem propósito, aquela correria de manhã, e chegava no final do dia, cara, esperando alguma coisa boa acontecer, né? Aí, dado um momento, ela dormia e no dia seguinte fazia de novo a mesma coisa. E, cara, muitas pessoas vivem isso. E mesmo com muito esforço, não consegue juntar dinheiro. O sonho dela, né, o sonho mais próximo dela era comprar um iPhone. Só que a questão é que para ela sempre aparecia uma conta, algum imprevisto, alguma coisa. E aí ela, quando a gente estava, eu fiz um evento, né, e ela veio me perguntar sobre o curso, né, e ela falou: Fábio, parece que o dinheiro foge de mim. Eu tô tentando fechar um contrato aqui e aí o cara fica indo para frente e ele não fecha o contrato. Aí ela falou assim: se fechar o curso, se fechar o contrato, eu me inscrevo no curso. Olha, beleza, tranquilo, né? Cada um tem seu momento, né? Só que tem uma coisa: o universo, ele beneficia quem tem clareza mental. E o que aconteceu? Ela foi lá e mesmo sem contrato nenhum, falou: mano, vou ingressar no curso. Ingressou no curso e entrou, né? E como eu disse, o universo, ele beneficia quem tem clareza mental. Ele beneficia quem sabe o que quer. Quando apresenta uma oportunidade para ele, ele se joga, ele fala: não, é isso, era isso que eu estava esperando, era isso que eu estava precisando, né? E aí o que ela fez? Trabalhou as crenças de merecimento, né? Com a reprogramação mental, ativou o magnetismo dela, né? Para oportunidades e programou a própria mente para abundância, né? Então, com essa reprogramação mental, em mais ou menos uma semana, né? Ela fechou 2 novos contratos de trabalho, mais ou menos uma semana. Foi uma semana e meia, até 2, tá? Ela fechou, né? Porque eu tô falando do dia que ela entrou e do dia que ela veio me contar o que aconteceu. Ela fechou 2 novos contratos de trabalho. Comprou o iPhone à vista, que ela queria, antecipou do final do ano e me contou, né? Falou assim: Fábio, hoje eu acordo sabendo que eu vou atrair oportunidade de trabalho.
né? Eu não acordo mais, tipo, esperando alguma coisa vir. Eu escolho o que vai vir, sabe? E esse tipo de coisa foi uma coisa que meio que me deixou muito feliz, né? Mexeu muito comigo, eu falei, caramba, cara, eu realmente estou transformando vidas aqui. Eu realmente estou transformando a vida das pessoas. Eu estou levando uma diferença, né, para as pessoas. E era exatamente o que eu queria fazer. Era exatamente o meu propósito quando eu comecei tudo isso. Bom, e essa segunda história é a história mais importante para mim, porque é a minha história. Eu vou contar para vocês mais ou menos rápido, de forma resumida, mas eu ganhava 1.700 como pós-venda, acordava desanimado, chateado, sabe? Ia trabalhar, falava, putz, nossa, eu queria tanto ser um programador, ganhar mais de 10 mil, mas eu parecia que eu não merecia, e eu queria ganhar muito mais de 10 mil, né? Eu queria muito porque eu tinha uma filha a caminho, e, cara, eu pensava, cara, não é pra mim, eu não consigo, é muito difícil, ficava criando barreiras, né? Eu me sentia preso como se estivesse na vida de outra pessoa, acordava todo dia pensando, tipo, será que é isso que eu quero pra minha vida? Aí foi quando eu comecei a fazer as técnicas, né? E eu descobri elas, né? Eu fui estudando, estudei muito sobre isso. Aí descobri, comecei a fazer as técnicas em mim. Eu visualizava todo dia a vida que eu queria, sendo programador, ganhando bem, vivendo com propósito. Fazia isso do jeito certo, no passo a passo exato, né? Que eu mostro, né? Como que faz no curso. E, cara, minha energia mudou completamente. E meses depois, fazendo isso, alguns meses depois, né? Eu não sei se deu um ano e pouco, ou se deu menos de um ano, não lembro, eu sou péssimo com data. Mas tenho certeza que não passou de 1 ano e meio fazendo isso. Eu já estava recebendo mais de 10 mil todos os meses. Eu não gosto muito de falar de valores, mas só para você entender o impacto disso na vida das pessoas, o impacto disso na minha vida. É por isso que eu falo disso, por isso que eu levo isso até as pessoas. E foi por isso que eu criei o método. Porque se funcionou comigo, se funcionou com a Luciana, pode funcionar com você também. E aí, a terceira história que eu queria te contar, ela ainda está sendo escrita. Porque eu acredito que você, que está assistindo agora, vai ser a próxima transformação completa. Vai ser o próximo case de sucesso, porque eu sei que você assistiu os 3 vídeos e você está aqui agora, nesse terceiro vídeo. Agora, imagina, você está assistindo esse vídeo, sentindo que precisa mudar, mas não sabe muito bem como que faz isso, né? E aí, decide aplicar o método completo, né? Faz os 3 módulos. Faz lá o módulo dos fundamentos, né? Os 6 passos lá que eu ensino. Depois, o módulo que reprograma a sua mente, ensina você a reprogramar a sua mente. E o módulo 3, que depois que você reprograma a sua mente, começa a ter os primeiros resultados, eu ensino como você acelera eles, aumenta, expande, né? Igual assim como eu fiz, né? Eu estava ganhando 4 e falei, cara, agora eu preciso expandir. O que eu faço? Comecei a fazer os meus próprios... modifiquei um pouco a rotina e aí atingi os 10 mil. Tipo, foi tipo um passe, assim, puf, aconteceu. E aconteceram coisas muito loucas comigo, que numa próxima oportunidade eu vou contar pra você, senão o vídeo vai ficar muito grande. E aí, imagina que você faz isso, né? Faz o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3. 2 meses depois você vem me dizendo assim, Fábio, minha vida mudou completamente. Eu não reconheço mais quem que eu era, porque algumas pessoas já fizeram isso. Eu me curei porque eu era machucada, estava machucado emocionalmente. Agora eu tô ganhando bem mais porque eu enxerguei uma oportunidade que eu antes não via, parecia que tinha uma venda na minha cara. E o meu relacionamento é maravilhoso, encontrei o amor, encontrei o namorado que eu queria, consegui, né, a promoção de emprego que eu estava prevendo. Cara, essa pode ser a sua história, essa pode ser a sua vez de mudar isso, né? E o Manhãs Quânticas, ele é um método estruturado, né? É o curso que transforma a sua vida em 3 áreas. Primeiro, o módulo 1 é onde você aprende as 6 técnicas básicas, né? Meditação, exercício, visualização, comandos quânticos, escrita, leitura, transformadora, tá? E a meditação quântica, o exercício que eu falo, né? É o movimento também, quântico também, que eu ensino, explico o porquê de fazer um movimento. A visualização também é uma forma de visualizar completamente diferente, guiada passo a passo, porque eu tenho áudios guiados, né, dentro do método.
A escrita, cara, pra que escrita, né? A escrita intencionada. Não é a escrita tipo, vou escrever qualquer coisa. É a escrita intencionada. Eu explico pra você o porquê da escrita, né? Aí tem o módulo 2, que você intensifica seus resultados. Tem umas técnicas avançadas de reprogramação mental noturna também, né? Antes de dormir. O sussurro quântico, que é uma técnica que, cara, eu mostrei isso no TikTok, choveu de pessoas comentando resultado. É só ir lá no meu TikTok e ver os 3 primeiros vídeos, você vai ver vários comentários, né? Isso é aplicando uma técnica só que eu ensino. A técnica da linha do tempo, né? E manifestação de oportunidades, né? Acho que é 8 aulas nesse módulo 2. E o módulo 3, né? Como você manifesta a meta grande, como que lida com o teste do universo, né? Porque muitas vezes quando você está construindo uma casa, é preciso quebrar um muro, é preciso quebrar alguma coisa, então muitas vezes parece que está dando errado e você começa a ver que está dando certo, né? Para como manter o alinhamento mental que você está criando, né? Até chegar ao resultado. Enfim, são 21 aulas ao todo e tem 5 bônus ainda, fora isso, né? Enfim, e as histórias de transformação, né? Então, a Luciana, que teve o exemplo mais recente, né? Eu já saí do automático e agora eu tô vendo isso acontecendo com outras pessoas, né? E eu tenho uma ligação profunda com esse método porque cada técnica foi testada por mim, né? E depois por pessoas que eram do meu convívio e, cara, eu vivo isso todo dia. Antes de fazer essa aula aqui para você, eu estava fazendo a técnica, né? E por isso que eu posso dizer com tanta certeza, cara, funciona. Funciona. Eu fiz para 10, depois fiz para 25 e agora tô fazendo para 50 e tipo assim, funciona, tá? Mas antes de falar, eu vou te explicar, né? Porque às vezes fica a dúvida na cabeça, você fala assim, tá, mas será que é para mim? Então eu vou te explicar para quem é os manhãs quânticas e para quem não é manhã quântica, tá? E é para quem tá cansado de viver automático. É para quem quer uma transformação de verdade. É para quem tem 6 minutos por dia. Se você tem 6 minutos, beleza, é para você. E acredita que merece viver alguma coisa extraordinária na vida. É para quem quer prosperidade. É para quem quer cura emocional, né? Eu tenho uma meditação guiada que, cara, tem alguns alunos que até choram fazendo ela. Pra você ver como que tira, né, todo o peso. E é para quem quer manifestar um relacionamento, manifestar um amor, também serve, tá? Agora, para quem não é para quem quer resultado sem esforço. É para quem acha que senta e a vida acontece, não é para você. Se você pensa assim, se você quer alguma coisa assim. Para quem não acredita em desenvolvimento pessoal. Não é para quem não acredita em desenvolvimento pessoal, tá? É para quem prefere reclamar do que mudar. Não é para quem prefere reclamar, tá? Não está disposto a se comprometer. Se você não está disposto, não está disposto a se comprometer, infelizmente o método não é para você também. E eu prefiro ser honesto, porque esse método ele exige comprometimento. Você tem que separar 6 minutos do seu dia, né, pelas manhãs e fazer. Então, se você não quer fazer isso, né, não quer separar os 6 minutos, não quer essa transformação na sua vida, tá tudo bem, a gente continua, né? E basicamente era isso que eu queria falar hoje no vídeo. Essa semana ela foi, cara, incrível, foi muito legal. Muitas pessoas comentando no privado, me chamando, perguntando coisas, né? E para quem ficou aqui comigo até agora, eu preparei uma condição muito especial, tá? Exclusiva para quem tá nesse grupo. E na próxima semana eu vou revelar o que é essa condição, né? É uma condição gigante que você vai se surpreender nela. E eu queria agradecer muito, 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 muito mesmo. Pelos comentários, pelas perguntas, pela energia que vocês deram para mim no grupo, eu achei fenomenal, eu fiquei muito feliz, isso me motiva demais, né? Os comentários do YouTube, cara, fiquei muito feliz de receber eles, muito mesmo. E, cara, lembra de uma coisa, antes de encerrar o vídeo eu quero que você pensa sobre isso, você não precisa viver no automático, você não precisa. A mudança que você busca, cara, tá em 6 minutinhos de distância, 6 minutinhos, tá? E eu vou encerrando esse vídeo aqui. Mais uma vez, obrigado. Um beijo no seu coração e até a próxima oportunidade que a gente vai ter aí, tá bom?